Olá, pessoal, sejam todos novamente muito bem-vindos. Eu sou a Maria Júlia Ferraz e nós daremos continuidade às resoluções de questões de Direito Administrativo da OAB. Hoje, nós vamos resolver as questões do exame 31. Vamos para a primeira questão. Maria foi contratada temporariamente, sem a realização de concurso público, para exercer o cargo de professora substituta em entidade autárquica federal, em decorrência do grande número de professores do quadro permanente em gozo de licença. A contratação foi objeto de prorrogação, de modo que Maria permaneceu em exercício por mais 3 anos, período durante o qual recebeu muitos elogios. Em razão disso, alunos, pais e colegas de trabalho levaram à direção da autarquia o pedido de criação de um cargo em comissão de professora para que Maria fosse nomeada para ocupá-lo e continuasse ali lecionar. Avalie a situação hipotética apresentada e, na qualidade de advogado, assinale a afirmativa correta. Bom, pessoal, aqui a gente tem uma questão que versa sobre cargo em comissão. No nosso último encontro de resolução de questões, nós chegamos a revisar do que se trata esse cargo em comissão. Vamos nos recordar. Bom, nós vimos que o cargo em comissão ele é um cargo de livre nomeação e livre exoneração, o que significa dizer que eu posso nomear e exonerar um servidor público comissionado a qualquer tempo. Não há garantia de emprego para essa função. Ainda, vale a gente recordar que quando se trata de criação de um cargo em comissão, é necessário que aquele servidor vá exercer ou uma função de direção, de chefia ou assessoramento. É o que a gente chama de DCA. Então, eu só posso criar um cargo em comissão se aquele servidor for exercer uma das funções do DCA, ou seja, se ele for exercer uma função de direção, chefia ou assessoramento, nenhuma outra. Vamos para as alternativas. Alternativa A. Não é possível a criação de um cargo em comissão de professora, visto que tais cargos destinam-se apenas às funções de direção, chefia e assessoramento. Exatamente isso, pessoal, é a alternativa correta e é o que nós acabamos de ver. Eu só posso criar um cargo em comissão se ele for exercer as funções de direção, chefia e assessoramento. No caso aqui do nosso enunciado, Maria, ela exerce a função de professora. Não sendo nenhuma dessas três, que a gente apelidou de DCA, a gente não pode criar esse cargo em comissão. Por esse motivo, a alternativa correta, que traz justamente isso, que não vai poder haver a criação de um cargo em comissão, justamente porque não é essa função de direção, chefia ou assessoramento. Vamos analisar agora por que as demais alternativas estão incorretas. Vamos para B. É adequada a criação de um cargo em comissão para que Maria prolongue suas atividades como professora na entidade administrativa diante do justificado interesse público. Errado, pessoal. Na verdade, não há previsão legal que autorize a criação de um cargo em comissão para a função de professora. Isso, inclusive, violaria o princípio do concurso público, segundo o qual, para que eu possa exercer um cargo público, um emprego público, é necessário que eu tenha uma prévia aprovação em concurso público. Então, nesse caso, a alternativa equivocada, justamente porque eu não posso criar um cargo em comissão para a função de professor. Vamos para C. Maria tem estabilidade. A gente já pode parar por aqui, porque nesse caso, Maria não é detentora de estabilidade. Isso porque, para que o servidor possa ter estabilidade, de acordo com o artigo 41 da Constituição Federal, é necessário que ele tenha uma prévia aprovação em concurso público, o que não ocorreu no caso de Maria, justamente porque o próprio enunciado traz que ela foi contratada para exercer o cargo de professora substituta sem prévia aprovação em concurso público. Então, não há o que se falar em detenção de estabilidade. Por esse motivo, a alternativa também é equivocada. Vamos para D. Não é necessária a criação de um cargo em comissão para que Maria permaneça exercendo a função de professora, porque a contratação temporária pode ser prorrogada por tempo indeterminado. Errado, pessoal. A gente tem que lembrar que, para que haja a contratação de um professor substituto, a lei exige uma necessidade temporária, o que significa dizer que há uma temporariedade para essa prestação de serviço. Então, a gente não pode concluir pela contratação por um prazo indeterminado, justamente porque é inerente à contratação de professor substituto que ela se dê por um tempo determinado. Inclusive, a legislação prevê que essa contratação ela não vai poder ultrapassar o prazo de 1 ano, podendo haver prorrogações desde que não ultrapasse o prazo de 2 anos. Então, a alternativa também é equivocada, justamente porque não há o que se falar em prazo indeterminado. Há sim um prazo determinado previsto pela legislação, justamente pela necessidade temporária inerente à contratação de professor substituto. Então, questão 27, a alternativa correta é a A. Vamos para a questão 28. Otalício, novo prefeito do município Capa, acredita que o controle interno é uma das principais ferramentas da função administrativa, razão pela qual determinou o levantamento de dados nos mais diversos setores da administração local, a fim de apurar se os atos administrativos até então praticados continham vícios
bem como se ainda atendiam ao interesse público. Diante dos resultados de tal apuração, o talício deverá. Bom, aqui a gente tem um prefeito que objetiva fazer um levantamento de todos os atos administrativos que foram praticados, a fim de verificar se eles possuem vícios e ainda se eles continuam a atender aos interesses públicos. Vamos para as alternativas. Ele traz na A que o talício, o prefeito deverá revogar os atos administrativos que contenham vícios insanáveis, ainda que com base em valores jurídicos abstratos. Errado, pessoal. Na verdade, a gente tem aqui nessa alternativa que tratando sobre vícios insanáveis. E a gente tem que lembrar que os vícios insanáveis são aqueles que não podem ser aproveitados, ou seja, eles prejudicam o aproveitamento do ato administrativo. E a gente tem que lembrar ainda que a revogação, para que haja revogação de um ato administrativo, é necessário que aquele ato administrativo tenha sido válido. Então, para que haja revogação, é necessário uma prévia validade do ato administrativo. E quando a gente fala de vícios insanáveis, a gente tem que eles não são válidos, porque eles sequer podem ser aproveitados pela administração pública. Então, a alternativa é incorreta justamente porque eu não posso revogar um ato administrativo que contenha vícios insanáveis, os quais prejudicam o seu aproveitamento. Vamos para B. Convalidar os atos administrativos que apresentem vícios sanáveis, mesmo que acarretem lesão ao interesse público. Errado, pessoal. A convalidação ela é a regularização daquele ato administrativo, ou seja, tornar aquele ato administrativo válido, corrigir os vícios sanáveis que podem apresentar num ato administrativo. Mas eu tenho que lembrar que eles não podem acarretar prejuízo aos interesses públicos. Isso é, inclusive, que traz o artigo 55 da Lei 9.784 de 95. Ela prevê o seguinte: em decisão na qual se evidencie não acarretarem lesão ao interesse público nem prejuízos a terceiros, os atos que apresentarem defeitos sanáveis poderão ser convalidados pela administração. Então, nesse caso, a alternativa ela está incorreta porque não há o que se falar em convalidação quando ela trouxer um risco, um prejuízo ao interesse público. Então, nesse enunciado, ela traz que mesmo que acarretem lesão ao interesse público. Errado. Se acarretar lesão ao interesse público, não poderá haver a convalidação. Então, a alternativa também é equivocada. Vamos para C. Desconsiderar as circunstâncias jurídicas e administrativas que houvesse imposto, limitado ou condicionado à conduta do agente nas decisões sobre as regularidades de ato administrativo. Errado, pessoal. Inclusive, o artigo 22, parágrafo 1º da Lei de Introdução às Normas de Direito Brasileiro prevê que toda vez que eu tiver uma decisão que verse sobre a regularidade, a validade de um ato administrativo, eu tenho sim que considerar e apresentar os motivos que levaram àquela prática daquele ato, ou seja, os motivos que levaram, as circunstâncias jurídicas e administrativas que levaram à invalidação ou questionamento acerca da validação daquele ato. Então, a alternativa também é equivocada. E a D, que por sinal é a alternativa correta, prevê o seguinte: indicar, de modo expresso, as consequências jurídicas e administrativas da invalidação de ato administrativo. E a alternativa correta, ela reflete exatamente o que vem previsto no artigo 21 da Lei de Introdução às Normas de Direito Brasileiro, que traz o seguinte: a decisão que, nas esferas administrativa, controladora ou judicial, decretar a invalidação de ato, contrato, ajuste, processo ou norma administrativa, deverá indicar de modo expresso suas consequências jurídicas e administrativas. Então, a alternativa D é a correta porque reflete o dispositivo legal que nós acabamos de ler e traz justamente isso, que eu preciso sim indicar de modo expresso todas as circunstâncias e embasamentos jurídicos e administrativos que me levaram à invalidação do ato. Então, questão 28, a alternativa correta é a D. Vamos para a questão 29. A autoridade competente, em âmbito federal, no regular exercício do poder de polícia, aplicou à Sociedade Empresária Sonec S.A. multa em razão do descumprimento das normas administrativas pertinentes. Inconformada, a Sociedade Sonec S.A. apresentou recurso administrativo, ao qual foi conferido efeito suspensivo, sendo certo que não sobreveio qualquer manifestação do superior hierárquico responsável pelo julgamento, após o transcurso do prazo de 80 dias. Considerando o contexto descrito, assinale a afirmativa correta. Bom, pessoal, aqui a gente tem uma sociedade empresária que descumpriu normas administrativas e, em razão disso, foi autuada e lhe foi imposta uma multa. Face a essa imposição de multa, a sociedade empresária apresentou um recurso administrativo. Neste recurso administrativo, foi conferido efeito suspensivo. Vamos para as alternativas. Alternativa A. Não se considerar mandado de segurança para invalidar a penalidade de multa aplicada à Sonec S.A. submetida a recurso administrativo provido de efeito suspensivo. Pessoal, essa é a alternativa correta.
e ela reflete exatamente o que vem previsto no artigo 5º da Lei do Mandado de Segurança, que traz o seguinte: não se considerará MS quando se tratar de ato do qual caiba recurso administrativo com efeito suspensivo. Exatamente o que vem previsto na alternativa. Se eu não vou impetrar mandado de segurança, se eu faço aquela imposição de multa, interpor um recurso e que nesse recurso tem efeito suspensivo. Então, a alternativa A é a correta. Vamos analisar por que as demais estão incorretas. B. O ajuizamento de qualquer medida judicial por Soneca S.A. depende do esgotamento da via administrativa. Errado, pessoal. Bem verdade, eu não preciso esgotar as vias administrativas para requerer uma tutela jurisdicional. Isso, inclusive, violaria o princípio da inafastabilidade do controle jurisdicional, segundo o qual não é necessário que haja um esgotamento, esgotar todas as vias administrativas, todos os procedimentos cabíveis nas vias administrativas, para que eu me recorra à tutela jurisdicional. Eu posso requerer uma medida jurisdicional independente do esgotamento das vias administrativas. Por isso, a alternativa também é equivocada. Vamos para C. Não há mora da autoridade superior e hierárquica que, por determinação legal, dispõe do prazo de 90 dias para decidir. Errado, pessoal. O erro nessa alternativa está no prazo. Bem verdade, conforme reflete o artigo 59, parágrafo 1º da Lei 9.784 de 99, se eu tenho um recurso e não há nenhuma previsão contrária, nenhuma outra estipulação acerca do seu prazo, ele terá que ser decidido pela autoridade competente no prazo de 30 dias. Então, nesse caso do nosso enunciado, o recurso, como não há nenhuma previsão contrária, não foi dito que há previsão contrária também, a gente pode concluir que esse recurso ele deveria ter sido apreciado no prazo de 30 dias, e não 90 dias como traz essa alternativa, por isso também errada. E vamos para D. A omissão da autoridade competente em relação ao seu dever de decidir, ainda que se prolongue por período mais extenso, não enseja concessão de mandado de segurança. Errado, pessoal. Na verdade, a súmula 429 do STF autoriza que eu impetre o mandado de segurança requerendo que aquele meu recurso administrativo seja tão logo apreciado pela autoridade competente. A súmula 429 diz o seguinte: a existência de recurso administrativo com efeito suspensivo não impede o uso do MS contra a omissão da autoridade. Então, se eu tiver uma omissão da autoridade na apreciação do meu recurso administrativo, eu posso impetrar o mandado de segurança. Então, questão 29, a alternativa correta é a A. Vamos caminhar para a questão 30. O município Beta concedeu a execução do serviço público de veículos leves sobre trilhos e, ao verificar que a concessionária não estava cumprindo adequadamente as obrigações determinadas no respectivo contrato, considerou tomar as providências cabíveis para a regularização das atividades em favor dos usuários. Nesse caso, pessoal, que a gente tem então um poder concedente que contratou uma concessionária para prestar determinado serviço e aquela concessionária não vem cumprindo fielmente com as obrigações do contrato. E aí ele questiona, qual vai ser a providência cabível pelo poder concedente. Vamos para as alternativas. A. Impõe-se a incapação mediante a retomada do serviço pelo município Beta sem o pagamento de indenização. Pessoal, vamos nos recordar o que se trata a incapação. Ela vem prevista no artigo 37 da Lei 8.987 de 95, que traz o seguinte: considera-se incapação a retomada do serviço pelo poder concedente durante o prazo da concessão, por motivo de interesse público, mediante lei autorizativa específica e após prévio pagamento de indenização. Então, pessoal, a incapação nada mais é que a retomada coercitiva pelo poder concedente daquele serviço que vinha sendo prestado pela concessionária. E isso tem que se dar por motivo de interesse público. Nesse caso, a gente pode concluir que essa alternativa está incorreta, justamente porque aqui não se trata de uma questão de interesse público, e sim de uma inexecução do contrato por parte da concessionária. E ainda, essa alternativa também está equivocada porque ela diz que não seria necessário pagamento de indenização. Nós acabamos de ler do dispositivo legal que é sim necessário o pagamento de indenização para a concessionária no caso de incapação. Por esse motivo, alternativa incorreta. Vamos para B. A hipótese é de caducidade a ser declarada pelo município Beta, mediante decreto, que independe da verificação prévia da inadimplência da concessionária. Errado, pessoal. Na verdade, a gente poderia até se falar em caducidade, que é quando há inexecução parcial ou total do contrato administrativo. Entretanto, para que seja declarada a caducidade, é necessário sim prévia verificação de inadimplência da concessionária. Não só a verificação de inadimplência, como também deve ser dado à concessionária a possibilidade de que ela se defenda em um processo administrativo.
Então, para que eu possa declarar a caducidade, eu preciso sim verificar previamente se houve inadimplência e ainda oportunizar o exercício do contraditório e da ampla defesa para a concessionária. Então, a alternativa também é equivocada. Vamos para C. Cabe a revogação do contrato administrativo pelo município beta. E aqui, pessoal, eu já vou parar, porque vocês têm que se recordar que, no caso de concessão, a gente tem um contrato administrativo. Ou seja, a natureza jurídica, da concessão é um contrato administrativo, em que o poder concedente vai contratar uma concessionária para a execução de determinado serviço. Por se tratar de um contrato administrativo, a gente não pode falar em revogação, justamente porque a revogação ela é um instituto aplicado para atos administrativos. E como nós acabamos de concluir, a concessão ela se dá por meio de um contrato administrativo. Então, ante não há viabilidade entre esses dois institutos, a gente não pode considerar essa alternativa como correta, pois, tratando-se de concessão, a gente tem um contrato administrativo e não um ato administrativo. Por esse motivo, não se aplica o instituto da revogação. E a D, que por sinal é a alternativa correta, traz o seguinte: é possível a intervenção do município beta na concessão, com o fim de assegurar a adequada prestação dos serviços, por decreto do poder concedente, que conterá a designação do interventor, o prazo, os objetivos e os limites das medidas. É certo, pessoal, é justamente porque o município ele pode sim intervir naquela concessão, exigindo que os termos do contrato sejam cumpridos, ou seja, exigindo que a concessionária haja de modo que tudo aquilo que foi pactuado no contrato seja devidamente cumprido. Isso, inclusive, é o que prevê o artigo 32, parágrafo único da legislação que nós acabamos de comentar. Prevê o seguinte: o poder concedente poderá intervir na concessão, a intervenção far-se-á por decreto. Então, a questão 30, a alternativa correta é a D, que traz que o município beta, no caso da inexecução do serviço pelo concessionário, poderá intervir nessa concessão, exigindo o fiel cumprimento do quanto pactuado no contrato. Vamos para a questão 31. Diante da necessidade de construção de uma barragem no município Alfa, a ser efetuada em terreno rural de propriedade de certa sociedade de economia mista federal, o Poder Legislativo local fez editar uma lei para declarar a desapropriação por utilidade pública após autorização por decreto do Presidente da República, sendo certo que, diante do sucesso das tratativas entre os chefes executivos dos entes federativos em questão, foi realizado acordo na via administrativa para ultimar tal intervenção do Estado na propriedade. Diante dessa situação hipotética, assinale a afirmativa correta. Bom, pessoal, aqui a gente tem, então, o município realizando uma desapropriação. O município desapropriando um bem pertencente a uma sociedade de economia mista federal. Vamos para as alternativas. A autorização por decreto não pode viabilizar a desapropriação do bem em questão pelo município Alfa, porque os bens federais não são expropriáveis. Errado, pessoal. Na verdade, os bens federais são sim expropriáveis, ou seja, sobre esses bens pode sim recair a desapropriação, desde que haja uma prévia autorização do Presidente da República. Isso é o que vem previsto no artigo 2º, parágrafo 3º do Decreto-Lei que regulamenta a desapropriação, que traz exatamente isso, que esses bens pertencentes à União podem sim ser desapropriados, desde que eu tenha uma prévia autorização do Presidente da República através de um decreto. Então, alternativa incorreta. Vamos para B. A iniciativa do Poder Legislativo do município Alfa para declarar a desapropriação é válida, cumprindo ao respectivo executivo praticar os atos necessários para sua efetivação. Pessoal, é a alternativa correta e reflete exatamente o que vem previsto no artigo 8º desse decreto-lei que nós acabamos de comentar, que traz o seguinte: o Poder Legislativo poderá tomar a iniciativa da desapropriação, cumprindo, neste caso, ao Executivo praticar os atos necessários à sua efetivação. Então, é exatamente isso que vem previsto na B. O Poder Legislativo ele pode iniciar as tratativas com vias a realizar a desapropriação de determinado bem, cabendo aí ao Poder Executivo viabilizar a execução dessa desapropriação. Então, a B é a correta. Vamos analisar por que a C e a D estão incorretas. A C. A intervenção na propriedade em tela não pode ser ultimada na via administrativa mediante acordo entre os entes federativos envolvidos. Errado, pessoal. Na verdade, eu posso sim efetuar uma desapropriação através de um acordo entre os entes federativos. Então, não há nenhum impedimento legal que essa convenção acerca da desapropriação se dê através de um acordo de tratativas extrajudiciais entre os entes federativos.
Vale ressaltar que, por se tratar, não há nenhum impedimento por se tratar de uma sociedade de economia mista federal. Então, mesmo sendo uma sociedade de economia mista, eu posso sim fazer um acordo entre os entes federativos. E a D, o município alfa não tem competência para declarar a desapropriação por utilidade pública de propriedades rurais. Errado, pessoal. Aqui, o fato de se tratar de uma propriedade rural não impede que o município efetive a desapropriação. Aqui não há nenhum impedimento legal para a desapropriação de uma propriedade rural. A gente tem que lembrar só que há uma exceção legal, que quando se trata de desapropriação de propriedade rural por interesse social para fins de reforma agrária, a competência é exclusiva da União. O que não é esse caso. No nosso enunciado, a gente tem uma desapropriação pelo município por interesse público. Não se fala no enunciado sobre interesse social ou sobre reforma agrária. Por esse motivo, não há o que se falar em incompetência do município. Ele é sim competente para efetivar essa desapropriação. Então, questão 31, a alternativa correta é a B. Vamos para a questão 32. Rafael, funcionário da concessionária prestadora do serviço público de fornecimento de gás canalizado, realizava reparo na rede subterrânea quando deixou a tampa do bueiro aberta sem qualquer sinalização, causando a queda de Sônia, transeunte que caminhava pela calçada. Sônia, que trabalha como faxineira diarista, quebrou o fêmur da perna direita em razão do ocorrido e ficou internada no hospital por 60 dias sem poder trabalhar. Após receber alta, Sônia procurou você, como advogado, para ajuizar a ação indenizatória em face. Aqui, pessoal, a gente tem uma concessionária que vinha prestando serviço para o poder concedente, e aí um funcionário dessa concessionária acabou por deixar a tampa do bueiro aberto e uma pessoa que passava no local acabou se acidentando. Esse acidente, a pessoa se recuperou, né? A pessoa se recuperou do ocorrido e agora ela pretende ser indenizada, ser reparada pelo acidente que ocorreu. E aí, pessoal, cada alternativa traz possíveis responsáveis pelo fornecimento dessa indenização. A gente tem que seria responsabilidade da concessionária, a B traz que seria do Estado, a C traz que seria de Rafael, que é funcionário da concessionária, e a D traz que seria do município. E aí, pessoal, a gente tem que lembrar que quando se trata de concessionária, todo aquele dano ou prejuízo causado a outrem será de responsabilidade da própria concessionária. E ainda, essa responsabilidade será objetiva, o que significa dizer que a concessionária ela tem que reparar aquele dano independente de dolo ou culpa no ocorrido que gerou aquela reparação. Então, nesse caso, a gente tem no enunciado justamente uma concessionária prestando um serviço. E aí a gente pode concluir que a responsabilidade é, portanto, da concessionária e ainda que ela tem uma responsabilidade objetiva. Por esse motivo, a questão 32, a alternativa correta é A, que traz o seguinte: a responsabilidade será da concessionária, com base em sua responsabilidade civil objetiva, para cuja configuração é desnecessária a comprovação de dolo ou culpa de Rafael. Exatamente, é a alternativa correta que reflete isso que nós acabamos de ver. Pessoal, vale lembrar que aqui tem uma alternativa que fala que a responsabilidade é do Estado. Ela foi inserida aí justamente para confundir os examinandos. E aí a gente precisa lembrar que o Estado, no caso de concessão, tem uma responsabilidade subsidiária. Ou seja, ele só vai responder se a concessionária, não tiver proveitos suficientes para suprir aquela indenização. Caso contrário, permanece a responsabilidade da concessionária. Como no nosso enunciado nada falou sobre os proveitos ou sobre o valor da indenização, a gente pode concluir que a responsabilidade permanece da concessionária. Então, questão 32, a alternativa correta é a A. Bom, pessoal, eu encerro aqui com vocês a minha resolução de questões. Eu espero ter contribuído para a preparação de vocês. Eu continuo desejando força nos estudos e uma excelente prova.